O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Partha. Capítulo 133. Drona é aceito por Bhishma para treinar os Kurus. Vaisampayana disse, chegando a Hastinapura, aquele melhor dos Brahmanes, o filho de Bharadvaja, continuou a viver privadamente na casa de Gautama, Kripa. Seu filho poderoso, Asvatthama, nos intervalos do ensino de Kripa, costumava dar aos filhos de Kunti lições no uso de armas. Mas ninguém ainda sabia da bravura de Asvatthama. Drona assim tinha vivido privadamente por algum tempo na casa de Kripa, quando um dia os príncipes heróicos, todos em comitiva, saíram de Hastinapura. E ao saírem da cidade, eles começaram a brincar com uma bola e a passear por lá com corações alegres. E aconteceu que a bola com a qual eles estavam jogando caiu em um poço. E os príncipes se esforçaram o melhor que podiam para recuperá-la do poço, mas os esforços que os príncipes fizeram para recuperá-la foram inúteis. Eles então começaram a se entreolhar envergonhados e, não sabendo como recuperá-la, sua ansiedade tornou-se grande. Justamente naquela hora, eles viram um Brahmane perto o suficiente deles, de cor escura, decrépito e magro, santificado pelo desempenho do Agniotra e que tinha terminado seus ritos diários de culto. E vendo aquele Brahmane ilustre, os príncipes que tinham se desesperado o cercaram imediatamente. Aquele Brahmane não era outro senão Drona, que, vendo os príncipes frustrados e consciente da sua própria habilidade, sorriu um pouco, e dirigindo-se a eles disse, que vergonha para o seu poder kshatriya, e que vergonha também para sua habilidade com armas. Vocês são nascidos na linhagem de Bharata. Como é que não podem recuperar a bola, do fundo deste poço? Se vocês me prometerem um jantar hoje, eu, com estas folhas de erva, trarei não somente a bola que vocês perderam, mas também este anel que eu jogo agora neste poço. Assim dizendo, Drona, aquele opressor de inimigos, tirando seu anel, jogou-o no poço seco. Então Yudhishthira, o filho de Kunti, dirigindo-se a Drona, disse, ó Brahmane, tu pedes uma insignificância. Com a permissão de Kripa obtém de nós aquilo que possa durar tua vida inteira. Assim abordado, Drona sorrindo respondeu aos príncipes Bharata, dizendo, este punhado de erva comprida eu investirei, por meio dos meus mantras, da virtude de armas. Vejam estas folhas possuírem as virtudes que outras armas não têm. Eu, com uma destas folhas, forjarei a bola, e então forjarei aquela folha com outra, e esta outra com uma terceira, e assim por meio de uma corrente puxarei a bola. Vaisampayana continuou, então Drona fez exatamente o que tinha dito. E os príncipes ficaram todos assombrados e seus olhos se arregalaram de deleite. E considerando o que haviam testemunhado como muito extraordinário, eles disseram, ó Brahmane erudito, traze também o anel sem perda de tempo. Então o ilustre Drona, pegando um arco com uma flecha, perfurou o anel com ela e o trouxe para cima imediatamente. E pegando o anel daquela forma puxado do poço, ainda furado com sua flecha, ele calmamente o deu aos príncipes atônitos. Então os últimos, vendo o anel assim recuperado, disseram, nós te reverenciamos, ó Brahmane. Ninguém mais possui tamanha habilidade. Nós desejamos saber quem tu és e de quem és filho. O que também nós podemos fazer por ti? Assim abordado, Drona respondeu aos príncipes, dizendo, vão até Bhishma e descrevam a ele a minha aparência e habilidade. Aquele poderoso me reconhecerá. Os príncipes então disseram, assim seja, e foram até Bhishma e revelaram a ele o teor das palavras daquele Brahmane, contando tudo acerca da sua extraordinária façanha. Ouvindo tudo aquilo dos príncipes, Bhishma percebeu imediatamente que o Brahmane não era ninguém mais do que Drona, e pensando que ele seria um melhor preceptor para os príncipes, foi pessoalmente até ele e cumprimentou-o respeitosamente. Então Bhishma, o principal de todos os manejadores de armas, habilmente o questionou sobre a causa da sua chegada em Hastinapura. Questionado, Drona relatou tudo o que tinha acontecido, dizendo, ó Senhor, no passado eu fui ao rishi grande Agnivesa para obter dele suas armas, desejoso também de aprender a ciência de armas.
dedicado ao serviço ao meu preceptor. Eu vivi com ele por muitos anos na aparência humilde de um brahmachari, com cabelos emaranhados em minha cabeça. Naquele tempo, agindo pelos mesmos motivos, o príncipe de Panchala, o poderoso Yajnasena, também viveu no mesmo retiro. Ele se tornou meu amigo, sempre procurando o meu bem-estar. Eu gostava muito dele. De fato, nós vivemos juntos por muitos anos. Otto da linhagem Kuru, desde os nossos primeiros anos nós tínhamos estudado juntos e, de fato, ele foi meu amigo da infância, sempre falando e fazendo o que era agradável para mim. Para me satisfazer, ó Bhishma, ele costumava me dizer, ó Drona, eu sou o filho favorito do meu pai ilustre. Quando o rei me instalar como o monarca dos Panchalas, o reino será teu. Ó amigo, esta, de fato, é minha promessa solene. Meu domínio, riqueza e felicidade, todos dependerão de ti. Finalmente chegou a hora da partida dele. Tendo terminado seus estudos, ele dirigiu seus passos em direção ao seu país. Eu ofereci a ele a minha consideração naquela época, e, de fato, eu sempre me lembrei de suas palavras. Algum tempo depois, em conformidade com as injunções de meu pai e tentado também pelo desejo de filhos, eu me casei com Kripi de cabelo curto, que dotada de grande inteligência tinha cumprido muitos votos rígidos, e era sempre dedicada ao Agnotra e outros sacrifícios e austeridades rígidas. Gautami, com o tempo, deu à luz um filho chamado Asvatama de grande coragem e igual em esplendor ao próprio sol. De fato, eu estava tão satisfeito por ter obtido Asvatama quanto meu pai tinha estado por me obter. E aconteceu um dia que o menino Asvatama, observando alguns homens ricos beberem leite, começou a chorar. Nisso eu fiquei tão fora de mim que tinha até perdido todo o conhecimento dos pontos do horizonte. Em vez de pedir a alguém que tivesse somente umas poucas vacas, porque se ele me desse uma ele não poderia continuar a realizar seus sacrifícios e assim sofreria perda de virtude, eu desejava obter uma vaca de alguém que tivesse muitas, e para isso eu vaguei de país em país. Mas minhas andanças foram infrutíferas, pois eu fracassei em obter uma vaca leiteira. Depois de eu ter voltado frustrado, alguns dos colegas do meu filho deram a ele água misturada com arroz em pó. Bebendo aquilo, o menino pobre, enganado, achou que tinha tomado leite e começou a dançar de alegria, dizendo, ó, eu tomei leite. Eu tomei leite. Vendo dançar de alegria em meio àqueles colegas que riam da sua simplicidade, eu fiquei muito tocado. Ouvindo também as palavras zombeteiras das pessoas intrometidas que diziam, que vergonha para este indigente Drona, que não se esforça para ganhar riqueza, cujo filho bebe água misturada com arroz em pó, e achando que aquilo é leite dança de alegria, dizendo, eu tomei leite, eu tomei leite. Eu fiquei totalmente fora de mim. Me censurando muito, eu finalmente decidi que mesmo que eu tivesse que viver rejeitado e criticado por Brahmanes, eu ainda assim não seria, por desejo de riqueza, o servo de alguém, o que é sempre odioso. Assim decidido, ó Bhishma, eu fui, pela antiga amizade, ao rei dos Somarcas, levando comigo meu querido filho e minha mulher. Sabendo que ele tinha sido instalado na soberania dos Somarcas, eu me considerei abençoado além da conta. Alegremente eu fui àquele meu querido amigo sentado no trono, me lembrando da minha antiga amizade com ele e também das próprias palavras dele para mim. E, ó ilustre, me aproximando de Drupada, eu disse, ó tigre entre homens, reconhece-me como teu amigo. Dizendo isso eu me aproximei confiantemente como um amigo faria. Mas Drupada riu com escárnio e me expulsou como se eu fosse um sujeito ordinário. Dirigindo-se a mim ele disse, a tua inteligência mal parece ser de uma ordem elevada, visto que te aproximando de repente tu me dizes que és meu amigo. O tempo desgasta tudo, e desgasta a amizade também. A minha antiga amizade contigo foi para um propósito específico. Alguém de nascimento impuro nunca pode ser amigo de alguém que é de nascimento puro. Um guerreiro em carro nunca pode ser amigo de alguém que não é. A amizade só pode existir entre pessoas que têm posições iguais, mas não entre os que estão desigualmente situados. A amizade nunca existe para sempre em meu coração.
O tempo desgasta as amizades, como também a raiva as destrói. Não te apegues, portanto, àquela amizade do passado entre nós. Não penses mais nela. A amizade que eu tive contigo, o melhor dos Brahmanes, foi para um propósito especial. Não pode haver amizade entre um homem pobre e um homem rico, entre um homem iletrado e um erudito, entre um covarde e um herói. Porque tu, portanto, desejas o renascimento da nossa antiga amizade. Ó tu de mente simplória, grandes reis nunca podem ter amizade com indivíduos indigentes e desafortunados como tu. Alguém que não é um rei nunca pode ter um rei como seu amigo. Eu não me lembro de alguma vez ter te prometido o meu reino. Mas, ó Brahmane, eu posso agora te dar comida e abrigo por uma noite. Assim tratado por ele eu deixei a sua presença rapidamente com minha mulher, jurando fazer aquilo que eu sem dúvida logo farei. Assim insultado por Drupada, ó Bhishma, eu estou cheio de raiva, e vim aos Kurus desejoso de obter pupilos inteligentes e obedientes. Eu vim para Hastinapura satisfazer teus desejos. Ó, dize-me o que eu devo fazer. Vaisampayana continuou, ao ouvir isso do filho de Bharadvaja, Bhishma disse a ele, encordoa teu arco, ó Brahmane, e torna os príncipes Kuru habilidosos com armas. Reverenciado pelos Kurus, desfruta com o coração contente de toda a comodidade até te saciares em sua residência. Tu és o Senhor absoluto, ó Brahmane, de toda a riqueza que os Kurus têm e de sua soberania e reino. Os Kurus são teus, deste dia em diante. Considera como já realizado aquilo que possa estar no teu coração. Tu és, ó Brahmane, obtido por nós como o fruto da nossa sorte grandiosa. De fato, a bênção que tu conferes a mim por tua chegada é grandiosa. Capítulo 134. Os Kurus aprendem de Drona. Príncipe Nishada prática na floresta, mas dá o polegar direito quanto pedido. Teste com a ave na árvore. Vaisampayana disse, assim reverenciado por Bhishma, Drona, aquele principal dos homens, dotado de grande energia, tomou residência na casa dos Kurus e continuou a viver lá, recebendo as adorações deles. Depois que ele tinha descansado por algum tempo Bhishma, levando consigo seus netos, os príncipes Kaurava, os entregou a ele como pupilos, fazendo ao mesmo tempo muitos presentes valiosos. E o poderoso, Bhishma, também alegremente deu ao filho de Bharadvaja uma casa arrumada e maravilhosa e cheia de arroz e todo tipo de riqueza. E aquele principal dos arqueiros, Drona, então alegremente aceitou os Kauravas, os filhos de Pandu e Dhritarashtra, como seus pupilos. E tendo aceitado todos eles como seus pupilos, um dia Drona os chamou à parte, fazendo-os tocar em seus pés, disse com o coração pesado, eu tenho em meu coração um propósito específico. Prometam-me realmente, ó impecáveis, que quando vocês se tornarem hábeis em armas vocês o realizarão. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras os príncipes Kuru permaneceram silenciosos. Exceto Arjuna, ó rei, que jurou realizá-lo, o que quer que fosse. Drona então alegremente abraçou Arjuna em seu peito e cheirou sua cabeça repetidamente, derramando lágrimas de alegria o tempo todo. Então Drona, dotado de grande destreza, ensinou aos filhos de Pandu o uso de muitas armas celestes e humanas. E, ó touro da raça Bharata, muitos outros príncipes também afluíram para aquele melhor dos Brahmanes para instrução e armas. Os Vrishnis e os Andakas, e príncipes de várias terras, e o filho, adotivo, de Radha da casta Sulta, Karna, todos se tornaram pupilos de Drona. Mas entre todos eles, o filho de Sulta, Karna, por ciúmes, frequentemente se opunha a Arjuna, e, auxiliado por Duryodhana, costumava desrespeitar os Pandavas. Arjuna, no entanto, por dedicação à ciência de armas, sempre ficava ao lado de seu preceptor, e em habilidade, força de braços, e perseverança, superava a todos, os seus colegas de classe. De fato, embora a instrução que o preceptor dava fosse a mesma para todos, ainda assim em leveza e habilidade Arjuna tornou-se o principal de todos os seus pupilos. E Drona estava convencido de que nenhum de seus pupilos seria capaz, em qualquer tempo, de se igualar àquele filho de Indra.
Assim Drona continuou a dar aulas aos príncipes na ciência de armas. E enquanto ele dava a todos os seus pupilos um recipiente com boca estreita, para buscar água, de modo que muito tempo fosse gasto enchendo-os, ele dava para seu próprio filho Asvatthama um recipiente de boca larga, para que, enchendo-o rapidamente, ele voltasse logo. E nos intervalos assim ganhos Drona costumava instruir seu próprio filho em vários métodos superiores, de usar armas. Jishnu, Arjuna, veio a saber disso, e então enchendo seu recipiente de boca estreita com água através da arma Varuna, ele costumava ir ao seu preceptor ao mesmo tempo que o filho dele. E consequentemente o filho inteligente de Pritha, o principal de todos os homens possuidores do conhecimento de armas, não tinha inferioridade ao filho de seu preceptor em relação à excelência. A dedicação de Arjuna ao serviço ao seu preceptor, como também às armas, era muito grande e ele logo virou o favorito do professor. E Drona, vendo a dedicação do pupilo às armas, convocou o cozinheiro, e disse a ele em segredo: nunca des comida a Arjuna no escuro, nem digas a ele o que eu te disse. Poucos dias depois, no entanto, quando Arjuna estava se alimentando, um vento surgiu, e então a lâmpada que estava queimando se apagou. Mas Arjuna, dotado de energia, continuou a comer no escuro, sua mão, como de hábito, indo à boca. Sua atenção foi assim chamada para a força do hábito, e o filho de braços fortes de Pandu decidiu praticar com seu arco durante a noite. E, ó Bharata, Drona, ouvindo a vibração da corda do arco dele durante a noite, foi até ele e abraçando disse: realmente eu te digo que eu farei com que não haja um arqueiro igual a ti neste mundo. Vaisampayana continuou: depois disso Drona começou a ensinar a Arjuna a arte da luta a cavalo, nas costas de elefantes, em carros, e no chão. E o poderoso Drona também instruiu Arjuna em luta com a massa, a espada, a lança, o arpão, e o dardo. E ele também o instruiu na utilização de muitas armas e para lutar com muitos homens ao mesmo tempo. E, ouvindo os relatos de sua habilidade, reis e príncipes, desejosos de aprender a ciência de armas, afluíam a Drona aos milhares. Entre aqueles que foram lá, o monarca, estava um príncipe de nome Ekalavya, que era o filho de Iraniadanos, o rei dos Nishadas, a mais baixa das classes misturadas. Drona, no entanto, conhecedor de todas as regras de moralidade, não aceitou o príncipe como seu pupilo no tiro de arco, vendo que ele era um Nishada que poderia, com o tempo, superar a todos os seus pupilos de nascimento elevado. Mas, ó opressor de todos os inimigos, o príncipe Nishada, tocando os pés de Drona com a cabeça, refez seu caminho para a floresta, e lá ele fez uma imagem de argila de Drona, e começou a cultuá-la respeitosamente como se fosse seu preceptor real, e praticou com armas perante ela com a mais rígida regularidade. Por causa da sua reverência excepcional ao seu preceptor e sua dedicação ao seu propósito, todos os três processos de fixar flechas na corda do arco, pontaria e disparo se tornaram muito fáceis para ele. E um dia, ó destruidor de inimigos, os príncipes Kuru e os Pandavas, com a permissão de Drona, saíram em seus carros em uma excursão de caça. Um empregado, ó rei, seguiu o grupo em lazer, com os instrumentos usuais e um cachorro. Tendo chegado às florestas eles vagaram por lá, atentos ao propósito que tinham em vista. Enquanto isso, o cachorro também, ao vagar só nas florestas, encontrou o príncipe Nishada, Ekalavya. E vendo Nishada de cor escura, com sujeira no corpo, vestido de cor preta e com cabelos emaranhados na cabeça, o cachorro começou a latir alto. Então o príncipe Nishada, desejoso de exibir sua leveza de mão, enviou 7 flechas à sua boca, antes que ele pudesse fechá-la. O cachorro, assim perfurado por 7 flechas, voltou aos Pandavas. Aqueles heróis ao verem aquilo se admiraram, e, envergonhados da própria habilidade, começaram a elogiar a leveza de mão e precisão de pontaria e audição, mostradas pelo arqueiro desconhecido. E eles começaram a procurar naquelas florestas pelo habitante desconhecido que tinha mostrado tal habilidade. E, ó rei, os Pandavas logo descobriram o objetivo de sua busca incessantemente atirando flechas do arco.
E vendo aquele homem de aparência lúgubre, que era totalmente desconhecido para eles, eles perguntaram: quem tu és e de quem és filho? Assim questionado, o homem respondeu: ó heróis, eu sou o filho de Iraniadanos, rei dos Nishadas. Saibam que eu também sou um pupilo de Drona, trabalhando para o domínio da arte das armas. Vaisampayana continuou: os Pandavas então, tendo conhecido tudo sobre ele, voltaram à cidade, e indo até Drona, falaram a ele daquela façanha notável de tiro de arco que eles tinham testemunhado nas florestas. Arjuna especialmente, pensando a todo momento, ó rei, em Ekalavya, viu Drona em particular e confiando na afeição de seu preceptor por ele, disse: tu carinhosamente me disseste, me abraçando em teu peito, que nenhum pupilo teu poderia estar à minha altura. Porque então há um pupilo teu, o poderoso filho do rei Nishada, superior a mim? Vaisampayana continuou: ao ouvir essas palavras Drona refletiu por um momento, e resolvendo sobre a atitude que deveria tomar levou Arjuna consigo e foi até o príncipe Nishada. E ele viu Ekalavya com o corpo coberto de sujeira, com cabelos emaranhados, na cabeça, vestido em trapos, portando um arco na mão incessantemente atirando flechas com ele. E quando Ekalavya viu Drona se aproximando em sua direção, ele deu uns poucos passos na direção dele, e tocou seus pés e prostrou-se no chão. E o filho do rei Nishada, reverenciando Drona devidamente, apresentou-se como seu pupilo, e apertando suas mãos com reverência ficou perante ele, esperando as suas ordens. Então Drona, ó rei, se dirigiu a Ekalavya, dizendo: se, ó herói, tu és realmente meu pupilo, dá-me então a minha gratificação. Ao ouvir essas palavras Ekalavya ficou muito satisfeito, e disse em resposta: ó ilustre preceptor, o que eu devo dar? Ordena-me, pois não há nada, o principal de todas as pessoas conhecedoras dos Vedas, que eu não possa dar ao meu preceptor. Drona respondeu: ó Ekalavya, se tu realmente queres me fazer um presente, eu gostaria então de ter o polegar da tua mão direita. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras cruéis de Drona, que tinha lhe pedido o polegar como taxa de instrução. Ekalavya, sempre dedicado à verdade e desejoso também de manter sua promessa, com o rosto alegre e o coração tranquilo, cortou sem dificuldade seu polegar, e o deu para Drona. Depois disso, quando o príncipe Nishada começou mais uma vez a atirar com a ajuda de seus dedos restantes, ele descobriu, ó rei, que tinha perdido sua antiga leveza de mão. E nisso Arjuna ficou feliz, e a febre dos ciúmes o deixou. Dois dos pupilos de Drona se tornaram muito talentosos no uso da massa. Eles eram Duryodhana e Bhima, que eram, no entanto, sempre ciumentos um do outro. Asvatthama superava a todos, nos mistérios da ciência de armas. Os gêmeos, Nakula e Sahadeva, superavam a todos em se tratando da espada. Yudhishthira superava a todos como um guerreiro em carro, mas Arjuna, no entanto, deixou para trás todos eles em todas as circunstâncias, em inteligência, desembaraço, força e perseverança. Habilidoso com todas as armas, Arjuna tornou-se o mais notável mesmo dentre os principais guerreiros em carros, e a sua fama se espalhou por toda a terra até a costa. E, embora a instrução fosse a mesma, o poderoso Arjuna sobrepujava a todos, os príncipes em agilidade de mão. De fato, tanto em armas quanto em dedicação ao seu preceptor, ele se tornou o principal deles todos. E dentre todos os príncipes só Arjuna se tornou um Atirtha, um guerreiro em carro capaz de lutar de uma vez só com 60.000 inimigos. E os perversos filhos de Dhritarashtra, vendo Bhimazena dotado de grande força e Arjuna talentoso com todas as armas, ficaram com muitos ciúmes deles. Ó touro entre homens, um dia Drona, desejoso de testar a comparativa excelência de todos os seus pupilos no uso de armas, reuniu-os todos depois que sua educação estava terminada. E antes de reuni-los ele tinha feito uma ave artificial, como alvo, colocada no topo de uma árvore vizinha. E quando eles estavam todos juntos, Drona lhes disse: peguem seus arcos rapidamente e fiquem aqui apontando para aquela ave na árvore, com as flechas fixadas na corda de seus arcos, disparem e cortem a cabeça da ave, logo que eu der a ordem. Eu darei a cada um de vocês uma oportunidade, um a um, meus filhos.
Vaisampayana continuou. Então Drona, aquele principal de todos os filhos de Angira, primeiro se dirigiu a Yudhishthira e disse: ó irreprimível, mira com tua flecha e dispara logo que eu der a ordem. Yudhishthira pegou o arco primeiro, como desejava, ó rei, seu preceptor, e ficou apontando para o pássaro. Mas, ó touro da raça Bharata, Drona, em um instante, dirigindo-se ao príncipe Kuru posicionado com o arco na mão, disse: vê, ó príncipe, a ave sobre a árvore. Yudhishthira respondeu ao seu preceptor, dizendo: eu vejo. Mas em seguida Drona perguntou novamente a ele: o que vês agora, ó príncipe? Vês a árvore, a mim mesmo ou teus irmãos? Yudhishthira respondeu: eu vejo a árvore, a mim mesmo, meus irmãos, e a ave. Drona repetiu a pergunta, mas ela foi respondida muitas vezes nas mesmas palavras. Drona então, irritado com Yudhishthira, em repreensão disse: fica de lado. Não é para tu atingires o alvo. Então Drona repetiu o experimento com Duryodhana e os outros filhos de Dhritarashtra, um depois do outro, como também com seus outros pupilos, Bhima e o restante, incluindo os príncipes que tinham vindo de outras terras. Mas a resposta em todos os casos era a mesma que a de Yudhishthira: nós vemos a árvore, a ti mesmo, nossos colegas de classe, e a ave. E, repreendidos pelo preceptor, eles receberam ordem, um depois do outro, de ficar de lado. Capítulo 135. Arjuna salva Drona de jacaré. Recebe arma Brahmastra. Vaisampayana disse: quando todo mundo tinha fracassado, Drona sorrindo chamou Arjuna e disse a ele: por ti o alvo deve ser atingido, portanto, volta os teus olhos para ele. Tu deves disparar a flecha logo que eu der a ordem. Portanto, ó filho, fica aqui com o arco e a flecha por um instante. Assim abordado, Arjuna ficou mirando a ave como desejado por seu preceptor, com o arco retesado. Um instante depois Drona o questionou como no caso dos outros: tu vês, ó Arjuna, a ave lá, a árvore, e a mim mesmo? Arjuna respondeu: eu vejo somente a ave, mas nem a árvore, nem a ti mesmo. Então o irreprimível Drona, bem satisfeito com Arjuna, um instante depois, outra vez disse àquele poderoso guerreiro em carro entre os Pandavas: se tu viste o urubu, então o descreve para mim. Arjuna disse: eu vejo só a cabeça do urubu, não o corpo. A essas palavras de Arjuna os pelos do corpo de Drona se arrepiaram de prazer. Ele então disse a Partha: atira, e o último imediatamente deixou voar sua flecha afiada, e com ela cortou rapidamente a cabeça do urubu na árvore e a derrubou no solo. Logo que o ato estava feito, Drona abraçou Palguna em seu peito, e considerou Drupada com seus amigos como já vencidos em batalha. Algum tempo depois, ó touro da raça Bharata, Drona, acompanhado por todos os seus pupilos, foi à margem do Ganges para se banhar naquele rio sagrado. E quando Drona tinha mergulhado no rio, um jacaré forte, enviado como era pela própria morte, o agarrou pela coxa. E embora ele fosse bastante capaz, Drona, aparentando pressa, pediu ao seu pupilo para salvá-lo. E ele disse: ó, mata este monstro e me resgata. Ao mesmo tempo em que aquelas palavras eram faladas, Vibatsu, Arjuna, atingiu o monstro dentro da água com 5 flechas afiadas e irresistíveis em seu curso, enquanto os outros pupilos permaneciam confusos, cada um em seu lugar. Vendo a presteza de Arjuna, Drona o considerou o principal de todos os seus pupilos, e ficou muito satisfeito. O monstro, ao ser cortado em pedaços pelas flechas de Arjuna, soltou a coxa do ilustre Drona e abandonou o corpo. O filho de Bharadvaja então dirigiu-se ao ilustre e poderoso guerreiro em carro Arjuna e disse: aceita, ó tu de braços poderosos, esta arma muito superior e irresistível chamada Brahmastra, com os métodos de arremessá-la e chamá-la de volta. Tu não deves, no entanto, usá-la contra um inimigo humano, porque se for lançada em algum inimigo de energia inferior, ela pode queimar o universo inteiro. É dito, ó filho, que esta arma não tem rival nos 3 mundos. Mantém-na, portanto, com grande cuidado, e escuta o que eu digo. Se, ó herói, qualquer inimigo não humano lutar contra ti, tu então poderás usá-la contra ele para conseguir sua morte em batalha.
Prometendo fazer o que lhe estava sendo pedido, Vibatsu então, com as mãos unidas, recebeu aquela arma grandiosa. O preceptor então, dirigindo-se a ele outra vez, disse: ninguém mais neste mundo se tornará um arqueiro superior a ti. Tu nunca serás vencido por nenhum inimigo, e as tuas realizações serão grandiosas.